eu sou professor de matemática, formado em 72, mais ou menos, e eu tive uma visão, naquela época, um pouco diferente da visão de hoje, em relação à estrutura da matemática. E aí eu tentei começar a dar aula naquela época e consegui ter um certo sucesso, mas o que eu tentava ensinar não passava para os outros professores. E aí eu acabei desanimando, porque os salários eram muito baixos também, e fui para uma outra área de conhecimento, que era da informática. Agora, me aposentando e tendo essa experiência aqui, que eu acho excelente, eu gostaria de, mais uma vez, tentar passar para uns alunos uma visão um pouquinho diferente da estrutura da matemática, de tal forma que você tem com muito mais facilidade de aprender números, operações, equações, sem nenhuma dificuldade. Como filho de uma poetisa em Nova Friburgo, e nos colégios que eu estudei, a questão do português era fundamental, e a gente estudava de verdade a nossa língua, para poder entender o que estava sendo dito, escrever corretamente o que deveria ser escrito e responder corretamente o que deveria ser respondido. Por isso eu acho fundamental que a gente tenha um cuidado muito grande com a nossa língua. Ao aprender alguma coisa em matemática, leia direitinho o que está sendo dito, vê se aquilo faz sentido. Se tiver alguma dificuldade, pergunte ao seu professor. Se não entender alguma palavra, vá no dicionário, mas não deixe de aprender as coisas do jeito que elas são corretamente, porque isso é um problema para resolver depois. Então, eu recomendo que use o português com o maior cuidado, para ler, escrever, responder e entender. O conhecimento, ele vem sendo melhorado ao longo de séculos, e isso faz parte da procura pelo que é correto, e não procura pelo aquilo que eu acho que está certo, o que eu entendi que era assim. Não é isso. Vou contar uma história de um filósofo grego, que a frase dele, que virou um ícone na filosofia, é: eu só sei que nada sei. E de onde surgiu isso? Na época, na Grécia, eles se reuniam, todas as pessoas se reuniam numa praça chamada Ágora. E nessa praça tinha também um lugar chamado Oráculo, que era uma espécie de uma gruta, onde algumas mulheres, que eram religiosas, perguntavam as coisas que as pessoas queriam ao deus Apolo. A Ágora, as pessoas não tinham maiores compromissos, a não ser conversar. Acontece que ali estavam as pessoas mais pobres, as pessoas de média, classe média, as pessoas mais ricas, e o assunto, eventualmente, acabaria chegando em alguma coisa importante. Por exemplo, a questão religiosa. O Sócrates era uma pessoa que tinha dificuldade enorme em entender as coisas que os outros faziam. E aí, o que ele tentou fazer do fundo do coração. Ele não tinha nenhum interesse em prejudicar alguém. Ele queria apenas saber, já que aquela pessoa trabalhava naquele assunto, ela queria saber todos os detalhes daquele assunto para que ele pudesse aprender. E a frase que fica de ícone dele é: só sei que nada sei. Então ele chegava na Ágora, a primeira pessoa que aparecia era um agricultor, aí ele perguntava tudo sobre agricultura. E aí, com o tempo, isso aí as pessoas foram começando a se ligar, porque era muito interessante as perguntas que ele fazia, a resposta que o entrevistado dava. E, em geral, ele não chegava a lugar nenhum. Depois da quarta, quinta pergunta, o entrevistado já não sabia mais do que estava se tratando. E aí ele começou a ficar mal visto, a não ser pelos discípulos que acreditavam naquelas
naquelas estratégias dele, nas suas teorias. Até que um dia, todos estavam na praça, duas pessoas importantes, ricas, pediram a palavra e disseram: Sócrates, o deus Apolo disse que você é o homem mais sábio do mundo. O que você tem a dizer? Ele parou, pensou e falou: então, estão querendo me colocar numa enrascada. Porque se eu discordo, eu estou indo contra Deus, vou ser condenado à morte. Se eu concordo, apesar do Deus poder estar certo, eu estou sendo presunçoso. Eu estou querendo achar que eu realmente sei mais que todo mundo, quando isso não é verdade. Então, eu sou o mais sábio dos homens, por quê? Porque eu sei que nada sei. Enquanto vocês e todos os demais não sabem que não sabem nada. Então, essa diferença é que faz de mim, segundo o nosso Deus, o homem mais sábio dos homens. Apesar da grande dificuldade com que Sócrates deixava os seus entrevistados, ele não tinha nenhum interesse em criar nenhum problema para essa pessoa. Ele estava realmente procurando conhecer aquele assunto que aquela pessoa deveria conhecer. E ele já usava na época um termo que a gente usa hoje com muita frequência no mundo da educação, que é o reforço positivo. Ele não criticava a pessoa se ela respondia errado. Ele poderia dizer: olha, vamos olhar aqui com mais calma, e você me levou para um caminho interessante, vamos ver aqui e tal. E aí ele conseguia sair daquela situação em que o outro estava com dificuldade para uma situação mais confortável. E o nome disso é quando você associa a uma resposta negativa um caminho positivo para, apesar dela, você chegar na resposta correta. A gente chama isso de reforço positivo. Isso é muito importante para a educação. Boa tarde, minha gente. Nós vamos falar sobre matemática hoje, especialmente as questões do início do desenvolvimento e do estudo da matemática. A matemática começou com números e operações. E a partir desses números e operações, ela foi se desenvolvendo em outros tipos de números, e outros tipos de operações, e aí equações e por aí afora. E hoje está no top de conhecimento de ciências exatas. Os números são objetos que a matemática usa para contar, para ordenar, para comparar. E os primeiros números que apareceram foram chamados números naturais. E por acaso, eu pesquisando, especialmente na internet, eu não vi uma definição de número natural que seja igual a que eu vou dar. O que não quer dizer que ela seja melhor que as outras, ou pior, mas quer dizer que ela tem uma composição com o objeto que ela trata muito interessante. Os números são chamados naturais, são aqueles que têm imagem na natureza. Ou seja, você fala um número e você olha, está ele ali. Sem que você precise escrever o número. Então ele tem uma imagem na natureza. E aí, por conta disso, com facilidade, por conta do escambo, na época do começo das negociações entre as pessoas, ainda no começo, os números foram utilizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são chamados algarismos arábicos, eram dos árabes, mais os hindus e tal, e os romanos que organizaram isso. E aí, de repente, sentiram falta de uma coisa que poderia ajudar ao entendimento da questão numérica, que era a falta de algum objeto que o número daria. E aí seria o número 0. Então, se por exemplo aqui, eu tenho 10 dedos, aqui eu tenho nenhum dedo, 0 dedo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. O que está me mostrando que a natureza, que são os meus dedos, tem imagem dos números. 5, 10. E isso aí se estruturou de uma forma que a gente vai ter que mostrar aqui. Agora a questão estrutural organizada, escrita, de como é que esse objeto da matemática funciona. Voltando aos números naturais,
um pouco com o meu conhecimento, um pouco com algumas coisas que eu vejo na internet. Eles foram, como tudo em matemática, eles foram organizados em um conjunto. O que significa conjunto? Conjunto é uma relação de coisas que tem uma coisa em comum. Então, esse, por exemplo, o que eles têm em comum? São números naturais. Então, todos os números naturais vão ficar dentro do conjunto dos números naturais, que recebeu o símbolo de N. Muito bem, o conjunto dos números naturais recebeu o símbolo de N, até porque é a primeira letra do natural, e os seus elementos foram definidos ao longo do tempo, começando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, foi embora, até que se chegou à conclusão que o zero deveria fazer parte também, porque embora ele não fosse um objeto dos números naturais, ele fazia muita diferença em organizar, em contar. Então a gente foi colocado o zero como um dos números naturais também. E aí se diz que os números naturais, em alguns lugares, são só os positivos, sem botar o zero, mas aí eu acho que não tem grande importância. A importância é nós considerarmos que os números naturais começam do zero e vão a vida toda de 1 em 1. Certo? Agora, esses números, sejam lá quais forem, eles têm 1, 2, os chamados algarismos. Qualquer número que você escreva, vai ter que ter uma dessas coisas aqui. Caso contrário, ele não vai ser um número natural. Então, os números naturais são escritos com os algarismos naturais, que são os algarismos arábicos. Tá? A estruturação dos números naturais é muito importante porque ela organiza algumas coisas que são fundamentais para a matemática, como, por exemplo, a posição. O número pode estar no primeiro lugar, pode estar no terceiro, pode estar no sexto, pode estar no centésimo, no milésimo. A quantidade, eu tenho uma banana, 2 maçãs, 3 limões, então ela também define, o número define qual é a quantidade. E a classe, o que é a classe que a gente está querendo dizer aqui? A classe é o seguinte, eu tenho, por exemplo, de 0 a 10, depois eu tenho de 10 a 20, 10, 11, vamos lá, até 20. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 números também. Então aqui são unidades. Unidades. Aqui são dezenas. Então unidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dezenas. De 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 e por aí fora. Tá? Então significa que são separados de 10 em 10 pela quantidade. De 10 em 10 estariam na classe das unidades, das dezenas, das centenas. As centenas seria 100, 101, 102 e vai por aí fora. Seriam as centenas. E com isso você consegue organizar a estrutura numérica de uma maneira muito interessante. Você vai ter as unidades são 10. Depois você vai ter a primeira dezena. Mas junto com as primeiras unidades, eles formam 10 dezenas. Depois você quer 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43, até 99. Quando chega em 99, você não tem mais o que colocar, a não ser você começar tudo de novo. Você bota o 1, o 0 e o 0, como está aqui, 100. Tá? E aí eu vou ter o quê? A primeira centena vai de 100 a 199,
A segunda centena vai de 200 a 299, a terceira centena de 300 a 299, até a última centena, que vai de 900 a 999. Tá certo? Dessa forma, deixa eu dar uma organizadinha aqui, dessa forma, você teria os números separados em ordem, em classe, e você teria a maneira de identificar cada um segundo essas. Então nós temos aqui unidades, dezenas, centenas, até chegar aqui a 1000. O que está acontecendo? Cada classe ela é definida pelo número de zeros que ela tem como segundo elemento. Essa aqui não tem zero como segundo elemento, é unidade. Dezena, zero como segundo elemento. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, como ele não é mais 1, ele passou a 10, aqui é 11, aqui é 12, aqui é 13. Como ele é 20, não é mais 2, ele passa 21, 22, 23, 24, 25, 26. Portanto, aqui eu estou estruturando a separação dos números por classes. Certo? E aqui, centena, milhar. Milhar. Milhar começa com 1000 e vai até 999. 1999. Tá claro? Eu quero dizer com isso, eu tenho unidade, dezena, centena e milhar. Milhar já é uma coisa mais um pouco complicada, mas de qualquer maneira, 1999, depois dele vem 1 milhão. O que significa dizer que você tem uma outra ordem de grandeza. Certo? E essa é a organização. E vocês vão observar em todas as características, esse número aqui é um número básico para você definir as coisas, bem como as unidades são os números mais do que básicos para definir qualquer número. Tá certo? Então a gente tem que ter a posição, né? A grandeza. E é isso aí. Você estruturar os seus números naturais, formados pelos algarismos arábicos, em classes e ordens. Só para terminar essa questão da posição do número, do seu valor, da sua classificação, eu vou escrever aqui 4, 8, 6, 3. Aqui eu vou escrever 3, 6, 8, 4. Aqui, eu vou ter que chamar esse número aqui de 3. Esse número aqui eu chamaria de quê? Não é mais de 6, porque ele é 63. O 8 não é mais 8, ele é 800. Quando você lê, você fala 4.863. Assim como o 4 não é mais o 4, ele é 4.000. Se você vier para cá agora, o 3 virou 3.000, o 6 virou 600, o 8 virou 80 e o 4.000 virou 4. 4 virou 4. Tá certo? Isso significa dizer que os números têm nomes diversos de acordo com a posição que ele ocupa nessa tabela onde estão todos os números naturais. E aí agora vocês vão ver como é que é mais fácil você entender as operações, porque as operações dependem fundamentalmente do posicionamento. Isso nós vamos ver numa próxima aula.